Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o seu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o seu Espírito. Restaura nossa casa, Senhor. Peça. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. E para isso acontecer, é preciso deixar Deus habitar na nossa casa. O tema dessa reflexão de hoje é: deixa Deus habitar em sua casa. Diga para a pessoa que está do seu lado: deixa Deus habitar na sua casa. Deixa. E eu digo para você que está em casa: deixa Deus habitar em sua casa. E a palavra habitar aqui é muito mais do que estar na sua casa. Porque Deus habita em nossa casa, porque habitam em nós. Você é templo vivo do Espírito Santo. Aonde você estiver, Deus estará. Você que é batizado, cheio do Espírito Santo, aonde você estiver, Deus estará. Portanto, Ele está na sua casa, Ele habita na sua família. Mas Ele não pode simplesmente estar na nossa casa. Nós precisamos deixar Deus participar da nossa vida familiar. Deixar Ele conduzir a nossa casa. Deixar Ele edificar a nossa família. Quantos começam a família de uma forma errada e lá na frente as coisas começam a desmoronar? Porque lá no comecinho já começou sem Deus. Eu quero ler para você a palavra do Senhor que diz assim no Salmo 127. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se não é o Senhor que guarda a cidade, é em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se o Senhor não for o princípio, o alicerce da nossa casa, é em vão o nosso cansaço em querer fazer da nossa família a melhor família do mundo. Porque um dia a casa cai, se o Senhor não for o pedreiro, se o Senhor não for o construtor, se Ele não estiver à frente da nossa família. Eu sou casada, é o meu 22º ano na comunidade Canção Nova, portanto são 22 anos de vida consagrada nesta comunidade. Tenho 2 filhos, Maria Luísa e Lucas, meu esposo Marcelo, que não pôde estar aqui. E juntos construímos a nossa família partindo do princípio que nós
sozinhos não conseguiríamos. Então, desde o namoro, o noivado, tudo foi a partir da palavra de Deus, a partir do Senhor conduzindo a nossa vida. Não queríamos que a nossa família fosse uma família que vivesse uma vida comum. Nós queríamos viver uma vida para Deus em família. E esse lugar onde nós vivemos de maneira feliz, realizada, é a Canção Nova. Mas a sua casa é um lugar escolhido para que você também viva esta realidade. Deixa Deus habitar em sua casa. Deixa Deus conduzir. Não queira ser autossuficiente, querendo conduzir a sua casa, a sua família do seu jeito, a partir da sua cabeça. Mas comece com a palavra de Deus. Ontem à noite, quando eu cheguei em casa, estavam todos fazendo bolo de laranja e bolo de chocolate, escutando o texto. E eu olhei assim, verdadeiramente Deus habita em minha casa. As crianças, o Marcelo, um quebrava o ovo, o outro ia lá, pegava a receita. Eu falei, me resta fazer o jantar, né? Para não ficar de fora. E eu fiquei de um lado fazendo o jantar e eles do outro, fazendo bolo e ali, televisão desligada, tudo desligado. De repente, um certo momento, enquanto esperávamos o bolo assar, fomos todos para o quarto e eu resolvi fazer uma entrevista com meus filhos. E aí eu perguntei para Maria Luísa, Maria Luísa, o que as famílias precisam para serem mais felizes? Aí ela olhou para mim e falou assim, Deus, a fé. Aí eu falei, muito bem, minha filha. E perguntei para Lucas, meu filho de 4 anos. Lucas, o que você acha que as famílias precisam para ser felizes? Bolo e brigadeiro! Bolo e brigadeiro. Foi a resposta do Lucas. Por quê? Porque para ele, bolo e brigadeiro é o que basta. Ali naquele momento onde eles estavam fazendo o bolo, ali o coração dele estava cheio de alegria. Ele mesmo falou ontem, ai mãe, que noite legal, né? Porque o que os nossos filhos precisam, em primeiro lugar, é de Deus e receber Deus de nós que somos pais. E Deus se faz presente nessa convivência. Às vezes a primeira coisa que a gente faz quando chega em casa é ligar a televisão. É abafar as nossas vozes, as nossas partilhas com a televisão, com o computador. Quando nós precisamos deixar Deus habitar em nossa casa através do diálogo familiar, das nossas conversas, do estar junto. Ontem o Lucas chegou para mim e falou assim, ai mãe, aqui é o nosso oratório, dizer, o meu quarto, né? Aqui é o nosso oratório, vamos conversar. Eles não quiseram nem mais assistir desenho, nem nada. Ficamos ali a noite inteira conversando, jantando, convivendo. Foi uma noite maravilhosa. Eu não posso negar que Deus estava ali. Por isso eu digo para você, deixa Deus habitar a sua casa. Retire da sua casa aquilo que atrapalha a sua vida de família. Tenha coragem de desligar o computador, o joguinho, o videogame e de repente promover na sua casa um momento de comunhão, de partilha, porque aonde há comunhão e partilha na família, Deus aí está. Deus aí se faz presente. Às vezes nós ficamos imaginando que a restauração da nossa casa vai se dar com coisas prodigiosas. Sim, claro, às vezes precisamos de milagres, precisamos de prodígios, mas às vezes o prodígio e o milagre que Deus quer fazer é o milagre e o prodígio de desligar a televisão, de desligar o computador, de desligar-se um pouco dos problemas para dar atenção àqueles que moram conosco, o esposo, a esposa, os filhos. Criar esse ambiente de comunhão, esse ambiente de amor. E não é difícil.
É uma questão de realmente sair de si, dos condicionamentos que nós criamos. Porque somos nós que criamos esses condicionamentos. Ligar a televisão, computador. Ficamos dependentes dos meios da vida moderna e nos esquecemos que a família se constrói com amor, com atenção, com dedicação, com muita conversa. Ontem mesmo eu pude ouvir muitas partilhas dos meus filhos que eu desconhecia por causa da correria do dia a dia. Então nós precisamos de fato nos esforçar e fazer a nossa parte para que Deus de fato não só habite em nossa casa como um hóspede, mas que de verdade Ele seja o construtor, que Ele seja o condutor, aquele que nos guia como família, aquele que dirige a nossa casa. Para isso precisamos deixar que Ele nos dirija. Precisamos deixar que a presença de Deus em nós transborde para os nossos filhos. E como? Buscando a Deus. O pai, a mãe, o esposo, a esposa precisam ser os primeiros a buscar a Deus. Não adianta você querer que seu filho vá à igreja, querer que seu filho tenha uma vida de oração, se você não reza, se você não busca o Senhor, se você não vai à missa ao domingo, se você tem preguiça, desculpa falar assim, de ir à missa aos domingos. Você é o exemplo para eles, é a referência. Se não começar de você, eles não irão. Eu vejo lá em casa, quando Marcelo puxa o texto, todo mundo vai atrás dele. Portanto, quem puxa a devoção na sua casa é você, pai. E às vezes você deixa tudo para a mãe, mas é você o animador da sua casa. É você o primeiro a levar os seus filhos para Deus. Se o pai é devoto, os filhos serão devotos. Se o esposo é devoto, a esposa também será. Mas tem que começar de você. Deixa Deus habitar a sua casa. Deixa Deus participar da sua vida. Deixa Deus entrar no seu matrimônio. Você que talvez hoje esteja sofrendo por um matrimônio que está no final, por um matrimônio que está abalado, por um matrimônio que está ferido, que está machucado. A resposta é só esta: deixa Deus habitar no seu matrimônio. Deixa Deus habitar no teu coração. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o seu cansaço em tentar restaurar a sua casa. Sem Deus, você não vai conseguir unir a sua família. Sem Deus, você não vai conseguir restaurar o seu casamento. A terapia só não adianta sem a palavra de Deus no coração e na vida. Sem o desejo de viver esta palavra como marido, como mulher. E Deus, Ele de fato quer fazer uma obra de restauração em nossas famílias. Ele quer, Ele deseja, mas nós precisamos permitir. Precisamos dar a Ele o lugar que é dele, o primeiro. Deus é o primeiro na sua casa? Quem é o primeiro na sua casa? Eu faço tudo para Ele ser o primeiro na minha casa. Para que eu não seja a primeira. Para que o meu esposo não seja o primeiro, mas Ele o primeiro. E depois nós. Num outro salmo, Salmo 128, diz assim: feliz quem teme o Senhor e segue seus caminhos. Viverás do trabalho de tuas mãos, viverás feliz e satisfeito. Tua esposa será como uma vinha fecunda no interior de tua casa, teus filhos como brotos de oliveira
ao redor de tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Fala para o seu irmão: assim será abençoado o homem que teme o Senhor. E isso é muito importante. Deixar Deus habitar em nossa casa é viver no temor do Senhor. Não no medo do Senhor, no temor do Senhor. E o temor do Senhor nos leva a respeitar a sua palavra e os seus mandamentos. Uma família que vive dentro dos mandamentos de Deus, a palavra diz, é uma família feliz e satisfeita. Aonde está a satisfação e a alegria da nossa vida familiar? Em temer o Senhor e seguir os seus caminhos. Por isso, todos os outros caminhos que você tem buscado para resolver os seus problemas, talvez você vá em outras religiões, em outras casas, ou consultar pessoas para resolver os seus problemas do casamento, da família. Não há resposta para estes problemas nesses lugares que você tem buscado. Mas a palavra de Deus é muito clara: feliz quem teme o Senhor e segue seus caminhos. Viverás do trabalho de tuas mãos, viverás feliz e satisfeito. O homem que teme o Senhor é um homem abençoado. Aonde que você vai adquirir as bênçãos de Deus? Temendo o Senhor e seguindo os seus caminhos. Daí a necessidade de nós renunciarmos a toda a vida velha, renunciarmos ao pecado, nos reconciliarmos com Deus e com a nossa história. Muitas pessoas começam a família levando o seu passado para o casamento. Se preocupa com a festa, com o noivado, com o andamento do casamento, mas não se preocupa em fazer uma confissão, em se confessar, em fazer uma confissão da vida inteira, em mergulhar o seu passado na misericórdia divina e começar uma vida nova numa família. Para começar uma família, você que está noivo, namorando, que vai começar a dar os primeiros passos, você precisa se reconciliar com a sua história, reconciliar-se com Deus, para não levar para o seu casamento as suas feridas, porque isso são entulhos que atrapalham a nossa vida matrimonial e que precisam ser deixados antes de fazer a promessa do altar. É preciso romper com a vida velha para começar uma vida nova. Não se inicia uma vida nova com Deus, não se inicia uma vida nova numa família sem romper com a vida velha, sem romper com o pecado. Porque o que de verdade destrói as nossas famílias é o nosso pecado. A omissão, a falta de perdão, a falta de amor, a infidelidade, a indiferença, a frieza, o desleixo no cuidado dos filhos, o egoísmo, a busca das realizações pessoais e a família em último lugar. E quem faz a gente colocar a família no lugar que ela merece é Deus. Por isso, deixa Deus habitar em sua casa. Porque se você permitir que Ele habite em sua casa, tudo ficará no lugar. Mas se você não permite que Deus habite, participe da sua família, da sua vida, tudo ficará desordenado. Então é preciso convidar e deixar, permitir que o Senhor participe da nossa vida desde o seu nascimento, na nossa vida familiar desde o seu nascimento. Um namoro com Deus, um noivado com Deus e um casamento com Deus.
Um casamento não se sustenta somente de boa vontade. Um casamento não se sustenta de paixão, porque a paixão acaba. Mas o que de verdade sustenta o matrimônio é um amor profundo a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E ao marido e à mulher como a você mesmo. Esse amor que dá a vida. Esse amor que é uma entrega. Que não é um amor de novela. Não é um amor de romance. Não é um amor ilusório. Mas é um amor de dar a vida. De querer ver o outro feliz. Claro que nós somos incapazes de fazer alguém feliz. Nós fazemos a nossa parte. Mas quem de verdade preenche o coração do marido e da mulher é Deus. Por isso, deixa Deus, fala mais uma vez para o seu irmão, habitar em sua casa. Se o seu casamento vai mal, eu digo para você, é possível a restauração. E você precisa crer nisso. É possível, com raríssimas exceções. É possível restauração. A questão é fazer o que a palavra de Deus diz. Temer o Senhor e seguir os seus caminhos. Vamos repetir? Temer o Senhor e seguir os seus caminhos. Porque de verdade muitas coisas abalam a nossa vida familiar. Vem as tribulações, vem a doença, vem as dores. E se nós não estivermos firmados nesse Deus que habita em nossa casa, nós estamos fritos. Eu, por exemplo, no meu primeiro semestre de casada, primeiro ano de casada, engravidei da Maria Luísa, já passei por uma dor imensa no seu nascimento, porque eu tive uma gravidez de risco. Ela ficou 28 dias no hospital, teve uma infecção generalizada. Vivemos muitas situações de susto, de medo, porém não nos faltou a paz. Eu me lembro que na UTI as mães olhavam para mim e me perguntavam: meu Deus, como que você consegue ter paz no meio dessa situação? Reza para mim, eu dentro da UTI vivendo a mesma situação, reza para meu filho. E além de rezar pela Maria Luísa, claro, por todas as crianças que estavam ali, uns com 800 gramas, outros com 1 quilo. Ela nasceu com 1,450 kg. Então foi uma situação extremamente dolorosa. Todas as noites eu chorava. Chorava. Mas eu chorava porque eu queria levar minha filha para casa. Eu queria ter minha filha nos braços. Eu queria amamentar minha filha. Eu queria cuidar dela. E todas as noites aquela dor terrível que atravessava o coração. E chorava, chorava. Mas eu não perdia a confiança em Deus. E eu disse para o Senhor: se o Senhor achar que é melhor para ela ficar contigo, eu aceito. Que seja feita a tua vontade. E no dia 8 de setembro ela recebeu alta e saiu, graças a Deus, do hospital. Dia de Nossa Senhora. Maria é muito marcante na nossa vida familiar, né? Maria Luísa nasceu 15 de agosto, foi batizada dia 22 e saiu da UTI do hospital dia 8 de setembro. Então, 15 de agosto, dia da Assunção, 20 de agosto, Nossa Senhora Rainha, 8 de setembro, dia da apresentação. Eu não posso negar que Deus habita em minha casa, que Deus habita em minha família. E você também não pode deixar de acreditar nesta realidade. A questão é, você recorre a esse Deus que habita em sua casa? Você confia nesse Deus que habita em sua casa? Porque não parou por aí não. Depois de um tempo, uns 3 anos, engravidei novamente.
perdi o neném. Depois de um tempo, engravidei do Lucas, foi uma gravidez maravilhosa. Tive o Lucas. Um ano depois, engravidei novamente. Na minha casa tem televisão, viu? É porque, de verdade, eu acredito que o casamento é o que a igreja diz. É para nós gerarmos os filhos também. Não é somente para viver o amorzinho do casal, não. A gente precisa, como fruto do amor, gerar os nossos filhos. E aí engravidei novamente, perdi novamente. Agora em julho, antes da gravação do DVD, perdi um outro neném. Então foram 3 gestações que eu tive que não foram adiante. Mas eu posso dizer para você, em nenhum momento eu consegui pensar ou imaginar que Deus queria a morte desses bebês. Em nenhum momento passou revolta em meu coração. Em nenhum momento eu reivindiquei a Deus os filhos que eu perdi. Em nenhum momento eu reivindiquei os meus direitos de missionária. Nossa, eu caminho há 22 anos na Canção Nova, Senhor. Eu não faço nada de mal para ninguém. Não é assim que a gente pensa? Eu não faço mal para ninguém. Por que o Senhor deixou acontecer isso? Não. O filho não é meu. O filho é de Deus. É dom do Pai, que nos foi confiado para formar, para levar para o Senhor. Não é meu, não é minha propriedade. Claro, eu sou a mãe, mas ele não é minha propriedade. O que aconteceu foram falhas no meu organismo. Muitas mães escrevem pedindo orações porque querem engravidar, outras porque perderam seus filhos. Eu sempre estou a consolá-las e a dizer, olha, não foi Deus que quis isso. Não foi Deus que mandou isso. Aconteceu. Enquanto nós estivermos no vale de lágrimas deste mundo, nós seremos suscetíveis a dores. Somos humanos. Temos que aceitar, temos que enfrentar. E a dor da perda de um filho é terrível. Seja um embrião ou seja um neném já formado, é terrível. O vazio que fica no coração da gente de mãe é grande. Claro que nós vamos superando pela fé. Mas fica. Às vezes eu conto meus filhos, 1, 2, faltam 3. Sempre fico com aquele sentimento. Mas os 3 estão no céu, não é? Intercedendo por nós. Sempre fico colocando a realidade da eternidade diante da dor. Não, eles estão na eternidade. Não, Deus sabe o que faz. Então, deixa Deus habitar em sua casa, porque quando a dor chega, Ele te carrega. Quando a dor chega, você percebe Ele segurando na sua mão. É ou não é? Quem já passou por dores grandes aqui, levanta a mão. Quem já passou pela dor na presença de Deus, levanta a mão. Eu muitas vezes, Deus me livre de me entregar à dor sem Deus. Deus me livre de passar por um sofrimento sem recorrer a Deus. De viver sozinha os meus sofrimentos. Eu só consegui vencer as dores que passei porque Deus estava comigo. Não é porque eu sou boazinha, fortona, não. Mas é porque Deus estava comigo. Quando minha mãe teve câncer, por exemplo. Inclusive essas coisas estão registradas, esses testemunhos no DVD que eu acabei de lançar no Osana Brasil. O DVD Restaura a Nossa Casa. Minha mãe teve câncer em 2010. Eu me lembro que no dia que eu soube que ela estava com câncer, o Senhor me deu uma palavra cedinho. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sabia que ela estava de câncer. Mas aquela palavra foi me alimentando, foi me fortalecendo. Quando de repente o telefone tocou e uma pessoa me disse, olha, sua mãe está bem? Falei, bem por quê? Não, porque ela está muito doente. E foi descrevendo para mim.
que ela estava com um câncer muito grave, que ela foi desenganada. E ali não me faltou o chão, porque a palavra me sustentou. Tudo posso naquele que me fortalece. Desliguei o telefone e já fui conversar com ela. Ela me disse, não, aquela coisa de mãe, né? Não. Fomos para outra equipe médica, ela passou por tratamento. Graças a Deus, ela está curada. Foi um calvário, foi um tempo muito difícil, onde eu tive que me abandonar nas mãos de Deus. Todos os dias animar vocês, o amor vencerá, chegando até você. E com minha mãe lá no hospital, fazendo quimioterapia, radioterapia. Mas a primeira a testemunhar esse poder e esta graça de Deus tinha que ser eu, para vocês. E graças a Deus minha mãe conseguiu a vitória. O Senhor alcançou esta vitória sobre a enfermidade dela. E claro, esse fato abala toda a família, não é verdade? O câncer abala toda a família. Mas precisamos acreditar, no meio da tribulação, Deus habita. Deus habita na sua tribulação. Deus se encontra com você na tribulação que o seu matrimônio está, que você está vivendo no seu matrimônio. Deus está nesse calvário que é a sua enfermidade, talvez um câncer grave, como foi da minha mãe, invasivo, infiltrante. Talvez a sua realidade seja por demais dolorosa, com o filho nas drogas, com o marido alcoólatra, com uma pessoa da sua casa que tem problemas psíquicos, que não se levanta da cama. Saiba, no meio desta tribulação, Deus habita. E se não fosse Ele, você não teria forças. Sem Ele seria muito pior. Eu sempre digo, sem Deus você não aguentaria. Se você está aguentando, é porque o Senhor te sustenta. Não sejamos orgulhosos, achando que a força vem de nós, que nós somos poderosos, que nós somos cheios do Espírito e por isso a força vem do Senhor. Fala para o seu irmão, não se iluda. Essa força que você tem vem do Senhor. Não se iluda. É Deus que supera em você. A força de superação vem dEle. Sua história de superação, a força veio dEle. Essa resistência que você tem em enfrentar os problemas, essa resiliência que Deus te deu, você precisa louvar, elevar os seus braços e dizer muito obrigada, Senhor, por essa resistência em enfrentar esse problema doloroso, em enfrentar essa pessoa que é tão difícil para mim conviver com ela. Obrigada por essa resistência que o Senhor me deu naquela noite, naquele hospital, onde eu perdi o neném e fiquei a noite inteira invocando Jesus, Maria, com muitas dores. Obrigada pela resistência que o Senhor me deu no dia que eu soube que minha mãe estava de câncer. Obrigada pela força que o Senhor me deu de permanecer na missão, de permanecer no meu compromisso, sem deixar de dar a assistência que ela precisava. Obrigada, Senhor, pela força que o Senhor me deu quando a Maria Luísa nasceu. Obrigada pela força que o Senhor me deu em contemplar minha filha com a cabecinha raspada, cheia de tubos, de sonda. Obrigada pela resistência. Continua, Senhor.
a obra que o Senhor começou em mim. Continua, Senhor, a obra que o Senhor começou em minha família. Continua. Portanto, deixa Deus habitar em sua casa, porque Ele está no meio de nós, agindo, realizando maravilhas, em meio às dores, Ele realiza maravilhas. E uma das grandes maravilhas que Deus realizou em minha família foi a conversão da minha irmã caçula. Minha mãe rezou 25 anos para que ela se voltasse para Deus. E quando minha mãe ficou doente, ela teve o seu encontro pessoal com Deus. Se casou com um rapaz, foi morar num outro país. Lá não tinha nada que Salvador tem. Festas, movimento. E ela disse: aqui só tem 2 caminhos, ou as drogas ou Deus. E ela ligou para minha mãe dizendo isso: eu quero Deus, manda para mim Bíblia, manda para mim livros. E minha mãe foi mandando para ela livro, a Bíblia. Eu me lembro que quando eu lancei o CD, eu dei de presente para ela. Ela beijou o CD, me agradeceu. Eu não podia nem falar de Deus para ela, só podia ser irmã. Então, você não pode perder as esperanças da restauração da sua família, partindo do princípio de que Deus habita em sua casa. E você só precisa permitir que Ele participe. Que Ele envolva você, que Ele envolva a tua vida. De você não tomar decisões sem consultar o Senhor. De você, como família, ter uma vida de oração na sua casa. Mesmo que sejam orações do cristão simples, mas de reunir a família para rezar. De criar nos filhos já desde cedo essa consciência da presença de Deus. De levá-los à Santa Missa. De não ter preguiça de ir à missa com os filhos. E é muito importante isso. Levá-los para Deus desde cedo. Mesmo que eles não prestem atenção. Que fiquem correndo na missa. Não deixe você ouvir direito a leitura. Eu sempre digo que a liturgia de nós mães, que temos filhos pequenos, é diferente. A gente tem que ficar a missa inteira correndo atrás, né? Escutando a palavra, mas correndo atrás das crianças. Porque eles têm um limite, né? Chega um momento, ainda mais quando a missa é um pouco longa, eles têm um limite. Então chega um momento que eles querem água, querem banheiro, querem sair, e a gente fica atrás. Mas leve a si mesmo. O que você não pode deixar é que os seus filhos cresçam sem saber que Deus existe, sem saber que Ele está no meio de nós. Vocês não podem deixar, nós pais, não podemos deixar que os nossos filhos cresçam sem perceber que Deus habita em nossa casa, sem perceber que a nossa vida familiar depende de Deus. Eu crio os meus filhos desde cedo nessa dependência de Deus. Desde um brinquedo que eles pedem. Eu falei: você já pediu para o Papai do Céu? Já rezou? Já pediu? Então é muito importante isso. Levarmos para a nossa casa os valores do céu. Levarmos para os nossos filhos os valores do céu. Que a nossa preocupação primeira seja essa. Que a herança que nós deixemos para os nossos filhos, a herança que nós queremos deixar para os nossos filhos seja Deus, o legado da sua palavra. Às vezes nós ficamos preocupados em deixar casas, terrenos. Isso não estou dizendo que é errado. Mas não se esqueça de que a primeira herança que você precisa deixar para eles é o Senhor. Porque tudo passa.
Quantas famílias que se destroem por causa de dinheiro, de briga de herança, briga de casa, briga de terreno. E às vezes a coisa nem é tão grande assim, mas gera uma brigalhada dentro de casa. Às vezes é um anel que a pobre vovó deixou e a família está brigando inteira por causa daquele anel. Oh, meu Deus, tudo passa. O que vale mais? Quais são os seus valores? O que está regendo a sua vida? Qual é o objetivo da sua vida? Por que você está nesse mundo? E nós precisamos rever mesmo. Todos os dias eu revejo. O que eu estou fazendo de errado como mãe? O que eu preciso melhorar como mãe? O que eu preciso melhorar como esposa? Quais os valores que eu estou deixando entrar na minha casa que não tem nada a ver com a minha fé? Quais são as ideias que eu estou deixando entrar na minha casa que não tem nada a ver com a minha fé? Quais são as canções que eu tenho deixado entrar na minha casa, na vida dos meus filhos, que não tem nada a ver com aquilo que eu acredito? Quais são as roupas que eu tenho deixado entrar na vida dos meus filhos, que não tem nada a ver com aquilo que eu acredito? Quais são os hábitos que eu tenho deixado entrar na minha casa, na vida dos meus filhos, que não tem nada a ver com o que eu acredito? E eu preciso ter a coragem de romper e proclamar: a minha casa é uma casa de oração. Vamos dizer isso? A minha casa, porque Deus habita. E quando eu falo que a minha casa é uma casa de oração, eu não quero dizer que nós vivamos o dia inteiro proferindo orações. Mas eu quero dizer, a minha casa é uma casa de oração porque Deus habita nela. Portanto, os valores, as coisas que ali eu permito entrar, precisam remeter os meus filhos para aquele que é o autor e o princípio da nossa família, para aquele que habita na nossa casa. Quem é Ele? Deus. Todos os valores, canções, ideias que colocam a nossa fé em risco dentro da nossa casa, precisamos ter a coragem de romper. Não permita canções que levem os seus filhos à sensualidade. Não permita danças que possam distorcer e ferir a pureza da infância dos seus filhos. Porque isso é um jogo diabólico. Satanás quer formar uma geração sedutora. Satanás quer formar uma geração pornográfica. Satanás quer formar uma geração sem Deus. E ele começa pela pornografia. Ele começa violando a infância das crianças. E nós, pais, precisamos estar atentos. Precisamos ser valentes e ter a coragem de romper com aquilo que distorce os valores que nós recebemos de Deus, os valores cristãos, os valores da família. Novelas que destroem a vida familiar, que semeiam sementes do inferno no coração dos nossos filhos. E às vezes nós assistimos e permitimos que eles vejam também. E eles crescem com aquela ideia que muitas novelas passam. Se não der certo, separa. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha esse pensamento. Eu vou casar. Se não der certo, eu separo.
Sabia que eu pensava assim quando eu era criança? Mas sabe por quê? Por causa da novela. Quem mudou o meu pensamento foi Deus e o testemunho dos meus pais, que vivem em fidelidade há mais de 47 anos. Meu pai nunca admitiu a palavra infidelidade e adultério em casa. Ele sempre detestou essa coisa da infidelidade e nos ensinou isso. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos permitindo que entre na vida dos nossos filhos. E muitas vezes, não é Deus que está participando da vida deles, mas são os ídolos deste mundo. Então temos que ter cuidado ao conduzir a nossa família. Voltando à palavra de Deus. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Aqui eu quero colocar também a importância da oração na vida familiar. O Papa Bento XVI, ele nos diz assim: a oração é a respiração da alma e da vida. Sem os pulmões da oração e da palavra de Deus, se os pulmões da oração e da palavra de Deus não alimentam a respiração da nossa vida espiritual, sofremos o risco de nos sufocarmos em meio a 1000 coisas de todos os dias. Vou repetir. A oração é a respiração da alma e da vida. Se os pulmões da oração e da palavra de Deus não alimentam a respiração da nossa vida espiritual, sofremos o risco de nos sufocarmos em meio a 1000 coisas de todos os dias. E aí eu digo para você, se os pulmões da oração e da palavra de Deus não alimentam a respiração do seu casamento, você sofre o risco de se sufocar com o seu esposo em meio a 1000 coisas de todos os dias. Se você não dá aquela paradinha para rezar, para estar diante de Deus, para conviver com Deus, para ser evangelizado pela sua palavra, a sua família corre o risco de sufocar em meio a 1000 coisas de todos os dias. Portanto, a oração é fundamental para a nossa vida familiar, para a nossa vida cristã, para a nossa vida de casados, de solteiros, padres, consagrados. Quem não reza se perde. Já dizia Santo Afonso de Ligório: quem não reza não se salva. Claro, porque perde o olhar do Cordeiro e todos os bens da eternidade. Todos os bens nós perdemos se não rezamos. E se não alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus, o primeiro vento de doutrina, a primeira portinha que abre dizendo: venha para cá, eu vou tirar seu sofrimento. Venha para cá, você vai ter casa, mansão. Que cruz que nada. Se você não alimenta o seu coração com a palavra de Deus e com a doutrina da igreja, a primeira portinha que se abrir, você vai atrás para resolver os seus problemas. Portanto, sem a oração, sem a palavra de Deus, sofremos o risco de nos sufocarmos. Porque a palavra de Deus, ela provoca em nós mudanças, transformações. A nossa maneira de ver o mundo e os problemas mudam quando somos evangelizados. Aquilo que era imenso, intransponível, desse tamanho, quando olhamos com os olhos da fé que nos é dado por meio da oração, por meio da palavra de Deus, a gente já começa a ver diferente. A gente já começa a ver o problema
através dos olhos de Deus. A gente começa a ver os nossos filhos através dos olhos de Deus. Os problemas dos nossos filhos com a visão da fé. Quem não reza perde a visão de fé do mundo e das pessoas. Por isso muitas pessoas caem em depressão. Claro, existe a depressão patológica, aquela que nós herdamos dos nossos pais, mas existe uma depressão que vem pela falta de esperança. O mundo está mal, está tudo mal na minha vida, nada vai melhorar. E você vai se sufocando em meio a esses sentimentos. E por falta da oração e do mergulho em Deus, na palavra, você vai olhando a sua vida humanamente e vai se perdendo nos acontecimentos, como diz o Papa. E sufocamos em meio às 1000 coisas de todos os dias. Não são 1000 coisas que acontecem com você durante o dia, na sua família? Quantas vezes já ouviu? Ai meu Deus, eu tenho 1000 coisas para resolver nesse dia. Ai meu Deus, eu tenho 1000 problemas para resolver. Mas sem oração, sem a palavra de Deus, sem deixar Deus habitar em sua casa e participar da sua vida, você vai sufocar. O segredo de não sufocar é essa busca do Senhor que está no meio de nós. Vamos ficar de pé e vamos pedir nesse momento a esse Deus que habita em nós, que habita em nossa casa, que habita em nossas famílias, que Ele nos dê agora uma efusão nova do seu Espírito, para que possamos viver a nossa vida de família de um jeito novo, do jeito do Espírito Santo, do jeito de Deus. O que as famílias precisam para serem mais felizes? De Deus, da fé, de bolo e brigadeiro também. Porque a convivência familiar também nos refaz. E Deus está presente na convivência familiar. Por isso, vamos elevar os nossos braços e vamos clamar ao Espírito Santo. Precisamos ser homens e mulheres, mães e pais, filhos e filhas, cheios do Espírito, para gerar famílias novas, para sermos famílias novas. Elevemos os nossos braços, clamemos: Senhor, derrama o seu Espírito sobre nós. Senhor, queremos deixar o Senhor habitar em nossa casa. Queremos permitir que o Senhor habite em nossas famílias. Queremos permitir, Senhor, a Tua condução, porque é em vão o nosso cansaço em querer restaurar a nossa casa sem o auxílio do Espírito, sem o derramamento do Espírito Santo. Por isso pedimos: vem, Senhor Jesus, derrama sobre nós, torna-nos pessoas cheias, inundadas com Teu Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus. Solta a sua voz. Enche-nos, Senhor, de sabedoria. Enche-nos, Senhor, da unção do Teu Santo Espírito. Enche-nos, Senhor, de um amor profundo por Ti. Enche-nos, Senhor, todas as áreas que estão vazias dentro de nós, todo o sufoco que nós passamos. Enche-nos, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais de prodígios sobre nós.
renovaplay.com. Assine já!